Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 14 ao 19. Hoje a palavra traz para nós uma advertência muito importante. Cuidado com as discussões de palavras. Vamos refletir o que a palavra de Deus hoje traz ao nosso coração. Vamos à leitura. Lembra-lhes estas coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões de palavras que só servem para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em apresentar-lhes diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro, distribuidor da palavra da verdade. Procura esquivar-te das conversas frívolas, dos mundanos, que só contribuem para a impiedade. As palavras dessa gente destroem como uma gangrena. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e transtornaram a fé em alguns. Contudo, o sólido fundamento de Deus se mantém firme porque vem selado com essas palavras. O Senhor conhece os que são seus e renuncia à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, hoje a leitura, dando continuidade à meditação da carta de Paulo a Timóteo, nós estamos na segunda carta. No capítulo 2, eu li apenas uma parte, porque diante do conteúdo da leitura, eu quis amanhã dar continuidade a essa reflexão, que por sinal é riquíssima. Hoje a leitura quer nos alertar para o cuidado com ficar jogando palavras ao vento, entrar em discussões que não vão somar em nada para a nossa vida. E a gente percebe que o que não falta hoje é isso, né? Não está dizendo que a gente não pode conversar assuntos diversos, não é isso. É entrar em discussões que não vão somar nada à nossa fé e muitas das vezes ainda vai prejudicá-la. E tem gente que quando ela entra em uma discussão, ela paga caro demais para sair dessa discussão. Então fica ali e debate, briga, quer ter a razão. Eu aprendi há muito tempo, inclusive há um tempo atrás aconteceu um fato interessante. Estava num lugar, de repente começou um debate de religião. E ele tinha duas pessoas bem exaltadas. E falavam. E naquele momento estava em horário de trabalho e tinha um outro rapaz me acompanhando. E eu fiquei em silêncio em meio àquela discussão. E aquele rapaz, para me conhecer, por saber muito bem quem eu sou, o que eu faço, onde eu participo, foi entrando dentro do carro, assim que a gente saiu daquele local, né? E já custou esperar eu ligar o carro e falou: achei que você ia defender sua igreja, defender sua fé, defender o que você estava falando, o que você acredita. E eu olhei para ele e falei assim: sim, defende a todo instante. Mas você está querendo dizer que eu tinha que ter entrado naquela discussão? Aí ele, com certeza. Eu falei: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. No meio de um debate daquele, onde os dois querem ter razão, onde eles estão quase saindo em briga, você pode ter certeza que eu não vou entrar. Porque aquilo ali é só debate para provar quem está certo e quem está errado. A minha palavra no momento como aquele não vai adiantar nada, ninguém vai nem prestar atenção, não vai nem refletir. Ali a situação era um contra o outro. Qualquer palavra que eu dissesse não teria nenhum sentido. E outra, essa discussão aí, de quem é mais, de quem é menos diante de Deus e essas coisas não levam ninguém a nada. Isso não tem valor. E aí ele compreendeu, né? Acho que naquele momento ele compreendeu que a gente tem outras formas de mostrar o que a gente acredita, né? Tanto é que, um tempo depois, voltando àquele lugar, a outra pessoa falou assim: fiquei admirado, que já achei que você ia entrar no meio da briga aqui e tal, que eles estavam meio exaltados, né, dentro do meu local de trabalho. Eu falei: não, eu estou a trabalho,
eu sei o local onde eu estou. E outra, esses tipos de discussão não dão em nada, sabe? Debater religião, debater quem está certo, quem está errado, ficar do lado do A ou do B, como diz o próprio Paulo, um é de Apolo, um é de Pedro, é de Paulo, é de não sei o quê. E nós somos de quem? Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. E como um homem de Cristo, eu tenho que saber quando me posicionar, quando me calar, quais as palavras eu vou dizer que vai contribuir com tudo isso que está acontecendo. Não estou dizendo que eu vou me calar diante de toda a situação. Estou dizendo que em alguns momentos não adianta a gente querer falar alguma coisa. Não vai somar, vai apenas prejudicar. E Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha, cuidado, Cuidado, evite as discussões de palavras que só servem para a perdição dos ouvintes. Quantas às vezes abandonam a fé em meio a discussões que às vezes se sentem humilhados, se sentem desrespeitados. E Paulo diz para Timóteo assim, empenha-te em apresentares diante de Deus como um homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro distribuidor da palavra da verdade. E aqui está o detalhe. Nós não temos que ser homens e mulheres de qualquer palavra ou de palavras mentirosas, enganosas, fingidas, falsas, com discussões que não enriquecem nada a nossa vida. Nós temos que ser homens e mulheres da palavra da verdade. Dessa verdade que quando é pregada, quando é vivida, cura, salva e liberta. Essa verdade é Jesus, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. Então, hoje, eu quero convidar você a essa reflexão. Quais as palavras têm saído de sua boca? Palavras que edificam ou que destroem? Que alegram ou que entristecem? Que trazem paz ou trazem guerra? Quais as palavras você tem proclamado? Quais as discussões você tem entrado? Discussões que vão edificar ou que vão menosprezar alguém, desprezar alguém, humilhar as pessoas? Que aí você vai querer mostrar a sua verdade. Cuidado com as discussões de palavras, com aquilo que não vai levar ninguém a lugar nenhum. E muitas das vezes pode acontecer como a palavra que está dizendo aqui. Daqueles dois que levaram a confusão e o desentendimento, ainda fizeram muitos ficar confusos na fé. Versículo 19 diz, contudo o sólido fundamento de Deus se mantém firme, porque vem selado com essas palavras. Olha que interessante, está lá em Números 16, versículo 5. O Senhor conhece os que são seus. Se o Senhor conhece você, conhece eu, Ele sabe do nosso coração. Nós não temos que provar nada para ninguém, gente. Ele sabe da nossa fé, Ele sabe das nossas atitudes de fé, das nossas ações, que às vezes são muito mais do que as nossas palavras. E o versículo 19 termina dizendo, renuncie à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Então, se você proclama o nome do Senhor, se você pertence ao Senhor, renuncie à iniquidade, renuncie à mentira, renuncie àquilo que não vem de Deus. Interessante que no versículo 17 ele fala assim, versículo 16, procura esquivar-te das conversas frívolas dos mundanos, que só contribuem para a impiedade. Se Deus conhece os que são seus, e Ele pede para nós renunciarmos à iniquidade, então, o versículo 16, ele vai nos chamar muita atenção, por isso que eu quis ler o final e voltar no 16. Se Ele nos conhece, se Ele sabe o que está no nosso coração, nós precisamos mais do que nunca esquivar-se das conversas frívolas dos mundanos, das conversas que não enriquecem nada, das conversas vazias, sem sentidos, somente relacionadas às coisas desse mundo. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para não cairmos nas ciladas, para não cairmos em controvérsias, para não cairmos na tentação de falar mal das pessoas, na tentação enganosa do inimigo, de entrar numa conversa
de qualquer forma e de repente já estou ali denegrindo a imagem das pessoas, da igreja, dos santos, do Papa, enfim. Quando nós entramos numa discussão que não enriquece, que não leva ninguém a nada, corremos o risco de fazer com que as nossas palavras sejam como o que está no versículo 17. As palavras dessa gente destrói como a gangrena. Vai destruindo, vai matando. Quais têm sido as palavras que têm saído de sua boca? Palavras que conduzem ao céu ou palavras que roubam o céu das pessoas? Cuidado para não ser pego pelo excesso de palavras. Cuidado para que as suas palavras não te roubem o céu, não te roubem a paz, não te roubem a alegria. Cuidado com aquilo que você diz, porque uma vez dito, é muito difícil de voltar atrás. E eu gosto de dizer que tem momentos que a melhor palavra que nós temos é o silêncio. Tem hora que a gente precisa ficar calado. Engolir seco aquilo que nós até pensamos, até acreditamos, mas que não vai levar a gente a lugar nenhum. Pode sim levar muitas pessoas a uma perca do sentido da vida. E hoje eu quero concluir mais uma vez dizendo, no versículo 19, o Senhor conhece os que são seus. Meu irmão e minha irmã, se você é de Cristo, se você pertence a Cristo, cuidado com o que você fala. Cuidado com as discussões que você entra. Tem muitas pessoas que estão me acompanhando que às vezes estão brigados com a família por conta de palavras malditas que saíram às vezes de sua boca ou da boca de alguém da sua família. Aprenda com os erros e não os cometa novamente. Senhor nosso Deus, diante da vossa presença nessa manhã, colocamos o nosso coração, a nossa vida e a nossa língua, para que tenhamos muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que agimos, com aquilo que pensamos, que muitas das vezes se materializam pelas palavras que dizemos. Peço-vos, ó Deus, que pela vossa infinita compaixão e misericórdia, purifique a minha boca, purifique os meus pensamentos, para que eu tenha mais cuidado com aquilo que eu falo, onde eu falo e a forma que eu falo. Que o Senhor me dê a graça de entender que o Senhor conhece os que são seus, e aqueles que são seus são chamados a renunciar à iniquidade, e pronunciar apenas o nome do Senhor e proclamar aquilo que é do teu agrado, da tua vontade. Que o Senhor nos dê a graça de evitar discussões de palavras que só servem para a perdição dos ouvintes. Dai-nos a graça, Senhor, de nos apresentar diante de Deus, diante do Senhor, como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro distribuidor da palavra da verdade. Dai essa graça, Senhor, que nós não nos percamos pelos excessos de palavras, por palavras malditas, por palavras às vezes negativas, que levam pessoas ao desespero, ao pânico, ao medo. Senhor, dai-nos a graça de sermos homens e mulheres da verdade. Retira do nosso coração e da nossa língua a fofoca, a mentira, as enganações e tudo aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus. Que nós tenhamos cuidado com o nosso testemunho de vida. Que nós tenhamos cuidado, Senhor, para que as nossas palavras não roubem a fé de ninguém, não destruam a fé de ninguém. Pelo contrário, que as nossas palavras edifiquem, salvem, ou melhor, conduzam à salvação, conduzam à conversão. Que as nossas palavras sejam palavras de vida eterna e jamais palavras que causam inferno no coração dos ouvintes. Senhor, e eu concluo dizendo que as nossas palavras sejam palavras de esperança, que levem as pessoas a um grande desejo de lutar pelo céu e pela vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Deus possa te abençoar e iluminar a sua vida ricamente. Sede santos como Deus é santo. Bom. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor
graça me alcança.